Bom, dando continuidade, nós acabamos de falar sobre Rousseau, fazendo a introdução aos pensadores do Iluminismo, e agora a gente vai falar sobre um outro pensador que teve uma perspectiva econômica da sociedade, né? E que mudou radicalmente também, influenciou radicalmente também o período do Iluminismo. Nós estamos falando de Adam Smith, né? Onde, de uma certa forma, para esse filósofo, a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela dos príncipes, né? Então há aí um critério de inversão de valores ou de valorização ou de valoração, vamos dizer assim, onde há um tempo atrás o que se media a riqueza de um povo, de uma nação, era justamente qual era a riqueza da classe nobre e dos príncipes, né? Da nobreza e os príncipes, né? E Adam Smith vai mudar esse eixo, falando que justamente a riqueza de uma nação só pode ser medida através da riqueza do povo e não da riqueza dos príncipes, né? Adam Smith foi um economista, né? Um filósofo escocês. Ele nasceu no ano de 1723 e morreu no ano de 1790. Portanto, ele é um pensador do século XVIII, ao longo do século XVIII. E ele foi um dos maiores expoentes da economia clássica e também o principal teórico do liberalismo econômico, né? Para quem faz economia, Adam Smith ele é leitura obrigatória. Né? Bom, ele tem um grande livro chamado Ensaio sobre a Riqueza das Nações. E neste livro, né, sua grande obra, ele vai criticar a política mercantilista baseado na intervenção e regulamentação excessiva do Estado na vida econômica, né? Então vale lembrar que nesse período aqui de Adam Smith, né, é justamente aquilo que seria o período do grande mercantilismo europeu, né, o processo de colonialismo em expansão, né, tanto o colonialismo espanhol quanto o português. A África passa a ser também objeto de disputa entre os povos europeus, né? Os franceses, os holandeses começam a, de uma certa forma, querer uma parte também das terras portuguesas aqui na América, no Brasil. Então ele está vendo que o mercantilismo passa a ser, de uma certa forma, a política mercantilista passa a ser, de uma certa forma, a grande senhora econômica, né? A ditadora de regras entre as nações, dentro do seu contexto histórico. E Adam Smith, ele é, de uma certa forma, o pensador desse período. Então ele vai fazer uma crítica radical à política mercantilista, né? Que justamente, de uma certa forma, essa crítica ela é baseada na intervenção e a regulamentação excessiva do Estado na vida econômica, né? Nós estamos no período áureo do absolutismo, onde todo critério mercantil de economia era criteriosamente, vamos dizer assim, regulada pelo Estado, né? Os impostos, né? Os pactos coloniais, né? Os produtos. Então, nós estamos vendo que, por exemplo, a Alemanha, dentro desse contexto, né? A Escócia era uma colônia, né? Fazia parte aí do Reino Unido, ainda faz, e fazia parte nessa época, onde ele está vendo a Inglaterra, aliás, a Inglaterra com uma grande senhora, né, de uma extensão de navios que controlava os mares e emprestava os navios para grandes estados, né, com grandes capitães que navegavam os mares Mediterrâneo, e agora o recém-explorado Mar do Atlântico. Já estava acontecendo a volta no mundo, saindo da Europa pelo Mar Atlântico, atravessando o Estreito do Sul da Argentina em direção ao Oceano Índico, para chegar até as Índias, depois contornar o Cabo da Boa Esperança ao sul da África e retornar novamente para a Europa. Então, dentro de todo esse contexto é que Adam Smith está vivendo. A Inglaterra é uma potência naval, Espanha e Portugal potências também navais e mercantilistas e colonizadoras. Já, de uma certa forma, estava aqui em voga o Tratado de Tordesilhas, né, dividindo o mundo em dois, entre Portugal e Espanha. Os demais países europeus
também se doendo com relação a esta questão do tratado, da divisão do mundo em dois entre Portugal e Espanha, querendo também o seu pedaço de terra no mundo, nos continentes recém-descobertos. Então, tudo isso que está em jogo neste momento, e Adam Smith, ele assiste de camarote tudo isso acontecer, e ele vai pensar justamente essa questão dessa intervenção e a regulamentação excessiva do Estado na vida econômica da nação, né? Então, para Adam Smith, a economia ela deveria ser dirigida pelo jogo livre da oferta e da procura do mercado, né? Então, não deveria haver uma regulação excessiva do Estado com relação ao comércio. Pelo contrário, a economia deveria ter as suas próprias regras, e ela devia ser dirigida não por regras impostas entre as nações, e sim pelo jogo livre da oferta e da procura do mercado. Ou seja, o mercado se autorregularia, dando de uma certa forma conta das necessidades sociais, desde que deixado em paz, né, consigo mesmo, sem nenhuma intervenção dos governantes. Então, o mercado iria se autorregular, né? Então, por isso nós falamos que ele é, de uma certa forma, o precursor do liberalismo econômico, né? Onde nós temos quanto menos presença do Estado no controle da economia, melhor seria o comércio, melhor seria as suas intervenções, melhor seria a possibilidade de que o comércio e o mercado se autorregulasse, né, dando conta, de uma certa forma, das necessidades sociais de cada partes, né, tanto daquele que oferta o produto quanto daquele que procura o produto, né? Adam Smith também vai defender a tese de que o trabalho em geral representa, de uma certa forma, a verdadeira fonte de riqueza para as nações, né? Então, o trabalho deve ser conduzido pela livre iniciativa dos particulares, né? Então, quem deve regular, quem deve conduzir o trabalho, deve ser justamente os particulares, os interessados, né, dessa área, os interessados desse espaço, que seria o trabalho, de uma certa forma, o trabalho geral, o trabalho do banqueiro, né, no período aqui do burguês, o trabalho do tecelão, o trabalho do contábil, né? Então, o do médico. Então, eles seriam, de uma certa forma, regulados por eles mesmos, né? Deveria ser conduzido pela livre iniciativa dos particulares, né? De certo modo, as teses de Adam Smith são também, de uma certa forma, produto dessa crença geral iluminista de que o triunfo da racionalidade da ordem sobre o arbítrio e o caos, desde que as pessoas possam agir com uma certa forma, com uma liberdade social, no caso aqui de Adam Smith, uma liberdade econômica, né? Ou seja, o pensamento de Adam Smith parte do princípio de que havia uma crença geral iluminista de que a racionalidade, né, o triunfo da racionalidade da ordem sobre o arbítrio e o caos, né? O arbítrio e o caos seria aquilo que é promovido pelo Estado, né? Desde que as pessoas, claro, possam agir com liberdade social ou liberdade econômica. Isso resultaria num liberalismo que regularia a oferta, o jogo da oferta e da procura, dando maior liberdade aos interessados e girando de uma forma maior a economia, podendo dar aos interessados melhores condições de vida, né? Esse é o pensamento de Adam Smith.